Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o concurso do TRT da terceira região e sobre a prova da FUMARC. Eu sei que tá um falatório sobre essa prova, sobre tudo que aconteceu nesse concurso, quero abrir a prova aqui junto com vocês e pensar em algumas lições que a gente pode tirar dessa prova, sobre tudo que aconteceu, conversar sobre, enfim, sobre tudo o que a gente pode falar em relação a essa prova. Esse vídeo aqui não vai ter edição, eu vou fazer ele de uma maneira mais artesanal, vai ser mais um bate-papo mesmo. E deixa eu abrir essa prova aqui para a gente conversar sobre o que pode ter acontecido nessa prova da FUMARC para ter tanta reclamação enfim, tudo que aconteceu. Inicialmente, deixa eu colocar a prova aqui para a gente conversar. Inicialmente, a gente, observando aqui a prova da FUMARC, vale comentar que ela foi uma prova que, na parte específica, a gente teve 30 questões entre direito do trabalho e processo do trabalho. E isso faz com que, assim, você tenha bem mais questões de direito do trabalho e processo do trabalho do que você normalmente tem. O que não justifica o que eles fizeram aqui, tá? Assim, é bem absurdo o que eles fizeram aqui, que foi em duas questões, como vocês podem ver, eu não vou fazer, eu vou deixar o vídeo do Hugo aqui nos cards, vocês podem ir lá no canal do Hugo e olhar, duas questões bizarramente copiadas de uma prova da FGV, da OAB, e uma prova da FCC de um TRT de 2018, mas assim, não é que é copiado mais ou menos, é copiado ipsiliter, palavra por palavra. E aí você pode me dizer assim, Matheus, mas isso sempre aconteceu. A ESAF, por exemplo, em prova da Receita Federal mesmo, ela copiava questões anteriores dela mesma e tal. Você copiar questões de você mesmo em provas anteriores, eu até me calo, porque, enfim, você tem um banco ali de questões, você pegou e as alternativas se parecem e tal, mas você copiar questões de outra banca é algo, assim, muito bizarro. E não só isso, se você observar essa prova aqui, a forma como ela foi feita, como o Hugo falou, e eu endosso o que ele falou no vídeo dele, você percebe uma certa falta de cuidado, de esmero na realização da prova e até parece que a prova foi feita com uma certa preguiça, sabe? Olha as questões aqui da prova, você vê aqui. O princípio fundamental da República conforme a Constituição de 1988, a autoridade do Estado, a segurança, a sujeição da pessoa, o partido único, o valor social do trabalho. Parece questão assim com todo respeito a quem passou muito antigamente no mundo dos concursos, mas parece questão assim de 98, de 2000, e que a gente sabe, se você pegar aquelas questões de, sei lá, 2002 para trás ali, você vai ver que o nível dos concursos aumentou muito, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação e tá certo mesmo. Antigamente minha tia estudava com disquete. Hoje em dia você tem o que concurso para você filtrar todas as bancas, todas as coisas, todos os pontos do edital que você queira se preparar, fazer questão. Então, é claro que o nível tem que aumentar. E você pega uma prova dessa em 2022, sabe assim, a tortura e o tratamento cruel são. E aí, as alternativas. Ignorados pela Constituição, permitidos pela Constituição, permitidos se autorizados por decisão judicial, permitidos se previstos em lei, vedados pela Constituição. A idade mínima para investidura no cargo de servidor público é 2 pontos. Tipo, sei lá, velho, parece que o cara fez essa prova no dia anterior, sabe? Parece, assim, aquela pessoa que nunca elaborou uma questão na vida e que foi elaborar a primeira vez, foi uma prova como essa daqui. É muito bizarro, sabe? São muitas questões, além de você ter questões copiadas, o que já é bizarro, você ter uma questão copiada de uma banca para outra, você ter questões que são, assim, não tão erradas, mas são um nível de cobrança que não condiz com o cargo, que você vai ganhar mais de R$ 7.500, que hoje, embora a gente saiba que é um cargo de nível médio, mas que tem uma concorrência gigantesca e que as pessoas estão se preparando no nível gigantesco. E aí traz um grande problema. E que era o que eu queria exatamente conversar nesse vídeo aqui, muito mais do que a prova em si, mas as consequências disso, né? Eu vejo muita gente, vou trazer aqui para mim de novo, eu vejo muita gente pedindo para que a prova não seja tão difícil, pedindo para que a prova não seja tão complicada e tal, porque, às vezes os caras metem umas pegadinhas, fazem umas questões complicadas ou reclamando de provas que têm um nível mais alto, como às vezes algumas provas da FCC, ou às vezes algumas provas da CESP-NB, ou mesmo da FGV, mas se você estudou, se você se dedicou, se você se preparou de fato, você quer que a prova seja um pouco mais difícil mesmo, e não que a prova seja um pouco mais fácil, porque se você pega questões como essa daqui, e aí voltando aqui para a tela só para mostrar, a idade mínima para investidor no cargo de servidor público é 16, 18, 21, 35, então a tortura é um tratamento cruel, são ignorados pela Constituição, permitidos pela Constituição.
chega num ponto que, cara, como é que você vai diferenciar? A pessoa que estudou 2 meses para a prova ou a pessoa que estudou 2 anos para a prova, elas meio que entram no mesmo grau de paridade, porque ninguém erra nada. E aí, às vezes, a pessoa que estudou 2 anos, 3 anos, está se preparando para a prova, acabou errando uma besteira, porque, sei lá, vacilou, porque leu uma questão errada, ou porque descuidou ali e ela... Pô, todo mundo acertou 60, que era como acontecia. Às vezes, até em provas da FCC antigamente, ela foi subindo nível, e isso foi mudando. Todo mundo acerta 60, 59, e aí, pô, o cara que estudou 2 meses fica no nível do cara que estudou 2 anos, porque a prova, ela não consegue diferenciar essas duas pessoas, ela não consegue diferenciar esses dois candidatos. E acontece que tá todo mundo no mesmo bolo. Cara, já aconteceu isso em meados de 2005 para trás ali, de que as provas de TRT elas eram resolvidas por idade. Assim, o cara às vezes perdia. Eu tenho uma história de um cara que eu conheço do TRT7, que na época que eu era estagiário, ele me contou. Ele era dentista e ele fez a prova do TRT7 e ele acertou 59 das 60 questões, era assim as provas de TRT antigamente. Só que ele errou uma questão da parte específica, que era a parte de direito. E aí ele ficou atrás de todo mundo que fechou a prova, que foi muita gente, e de todo mundo que errou uma questão da parte geral. E aí ele só foi tomar posse muito tempo depois, tendo acertado 59 de 60 questões. Cara, isso é meio bizarro, sabe? Tipo assim, é meio absurdo que isso aconteça. Por quê? Justamente porque você tem provas como essa daqui. Aí quando você comemora porque é uma FCC que elabora o concurso, ou uma CESP-NB que elabora o concurso, e não uma banca como a FUMAR, que, com todo respeito, não tem condição, eu sei que ela elabora algumas provas em Minas Gerais e tudo mais, mas não tem condição de elaborar uma prova como do nível de um TRT. As pessoas às vezes não entendem, mas é porque, de fato, bancas como todos os erros que tem a FCC e a própria CESP-NB, FGV, que às vezes fazem algumas atrocidades, afinal, mais uma vez, falta uma lei geral dos concursos aqui no Brasil para regular o que bancas podem fazer, o que não podem fazer, para regular absurdos que às vezes são feitos em relação ao mundo dos concursos, do tipo dizer que marcar uma prova para uma capital que não é a capital que você vai assumir, ou seja, você compra, como aconteceu, né, com a FGV, você compra a passagem para ir para Brasília e a prova é em Goiânia, sendo que, sabe, assim, essas bizarrices, apesar de tudo isso, essas são ainda as bancas diante do cenário, às vezes é triste pensar isso, mas essas são as bancas que ainda conseguem se manter no nível alto no Brasil, porque se você olha isso daqui, cara, é bizarro, sabe, assim. E aí, mais uma vez, voltando para vocês pensarem, quando vocês estiverem estudando, vocês estiverem ali 6 meses, 1 ano de estudo, 2 anos, cara, não tem que rezar para a prova vir fácil, não. Ela tem que vir mais difícil, porque quanto mais difícil, mais você consegue se diferenciar das pessoas que estão estudando há menos tempo. Porque senão, se a prova vier dessa forma aqui, não adianta. Então, às vezes as pessoas ficam, quanto será que vai ser a nota de corte? É muito difícil você pensar, porque, por exemplo, eu tenho inclusive um vídeo aqui que eu recomendo para vocês, que é um vídeo falando sobre nota de corte nas provas de tribunais. Só que isso é num contexto normal de temperatura e pressão. Você fazer 52 ali, até mais de 50 em uma boa redação, normalmente você vai estar dentro de uma prova como essa daqui. Mas se você faz mais de 50 numa prova dessa daqui, que tem esse nível de cobrança, sendo bem sincero, eu não sei se você vai estar dentro, porque, cara, é meio bizarro. A única coisa que a gente tem que dar a César, que é de César aqui nessa prova, é que a redação foi um tema... Achei um tema interessante, achei que é um tema que de fato pode fazer a galera pensar, e achei que é um tema que pode de fato extrair boas pessoas que vão escrever bem sobre um tema como esse daqui. Agora, sinceramente, a prova objetiva parece que foi elaborada do dia para a noite, parece que foi elaborada na correria. E é muito triste para um concurso do tamanho do TRT3, que é um dos maiores TRTs do Brasil, talvez o terceiro maior TRT do Brasil, se eu não estou enganado, você tem uma banca que, não tem respeito pela instituição e pelos candidatos. Enfim, quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham. Mais uma vez... triste por isso, mas é o que temos para hoje, o mundo dos concursos e suas aberrações. E tamo junto. Espero que vocês deixem um comentário aqui. Vamos debater sobre essa prova e sobre tudo que aconteceu. E minha solidariedade aí a vocês que fizeram a prova do TRT3 e que os melhores possam ser aprovados, apesar dessa prova, né? Dessa bizarrice aí. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau.
e até mais.